Ora então, muito boa tarde e obrigado pela vossa presença. Quero também agradecer ao município de Proença Nova pelo convite e principalmente por esta plateia aqui fantástica na primeira fila. Começam logo pequenininhos a querer aprender. Não sei se vão perceber grande coisa, mas eu espero que sim, pelo menos fica na memória. Eu chamo Marco Fonseca, trabalho em Lisboa com o Instituto Macrobiótico Portugal. O Instituto Macrobiótico é uma instituição que se dedica a divulgar a alimentação tradicional, saudável. Para vocês, se calhar, é um nome assim à partida desconhecido e até pode parecer estranho. Eu também sentia isso quando não conhecia. Depois, com o conhecer da instituição, não é assim nada, afinal, tão surpreendente. No fundo, eu só vou explicar um bocadinho aquilo que eu faço, para vocês também terem um bocado a noção daquilo que eu venho fazer aqui. Pronto, a ideia da macrobiótica, no fundo, é aproveitar tudo o que a nível tradicional nós fazemos que seja saudável. A nossa alimentação hoje em dia já não é o que era antigamente. A alimentação mudou bastante, tornou-se mais rica, o que tem uma desvantagem também para a saúde. Nós começámos a consumir mais gorduras, as carnes já não são a mesma coisa que eram antigamente, as farinhas também não, tudo isso mudou um bocadinho. Se calhar vocês aqui ainda têm acesso a alimentos de melhor qualidade porque os cultivam, porque têm na terra. Quem vive nas cidades e assim já não tem essa possibilidade, tem de ser tudo comprado e realmente com a industrialização as coisas mudaram bastante e nós estamos a ver isso agora na nossa saúde. A minha proposta hoje é então vir fazer um workshop e falar do pão. Há várias coisas que eu quero dizer acerca do pão e que são importantes. Primeiro, os tipos de farinhas que nós utilizamos, ou seja, a farinha deveria ser o mais ou semi-integral ou o menos refinada possível. Hoje em dia a maior parte das farinhas que nós compramos no supermercado já estão muito refinadas. Antigamente as pessoas moíam a farinha, peneiravam-na, ou seja, era ainda um alimento mais completo, mais natural. Hoje isso já não acontece. Também o tipo de trigo que hoje nós compramos já não é o trigo que antigamente também se utilizava, não é cultivado, provavelmente nem é cultivado aqui na vossa zona, vem tudo de outros países e sementes que já estão muito mudadas. E daí agora também haver problemas com o glúten, que é uma proteína do trigo, muita gente intolerante, porque tornou-se muito forte. À parte das farinhas, os fermentos, ou seja, antigamente a nossa fermentação era uma fermentação natural, fazíamos com a própria farinha e com água o fermento, o que confere um sabor ácido, ligeiramente azedo ao pão, demorava a fermentar várias horas, esse sim é o bom pão. Hoje em dia os fermentos são industriais, numa hora nós conseguimos fermentar o pão, já não é a mesma coisa que era o pão de antigamente, já não é tão benéfico para o nosso intestino e para a nossa digestão, embora tornou-se mais fácil de fazer, mas já não é propriamente a mesma coisa. Obviamente que agora o pão dura 2 ou 3 dias e mal, e antigamente o pão durava uma semana ou mais. Pronto, tudo isso tem influência na nossa saúde, no dia a dia, e realmente quem come pão e quem gosta de comer pão todos os dias deveria escolher um bom pão, um pão da zona, amassado tradicionalmente, com uma fermentação natural, e isso sim, aí o impacto no nosso organismo não é bom, ao contrário dos pães hoje em dia que nós vemos nos supermercados. Mesmo aqueles que vocês às vezes veem que estão cheios de sementes, que diz que é integral, a maior parte das vezes estão carregados também de conservantes e emulsionantes e coisas que fazem crescer o pão e ficar muito fofinho, mas depois nos nossos intestinos não funciona assim tão bem. Eu venho fazer 3 receitas, 2 de pão e uma que são um género de uns queques que eu vou cozinhar ao vapor. Uma das receitas de pão também vamos cozinhar ao vapor em vez no forno. É uma ideia que eu trago também, alguns de vocês se calhar já conhecem, mas também é uma forma interessante de vocês verem como nós podemos cozer pão sem ser no forno, pão ao vapor. Às vezes não é fácil termos o forno à mão ou ter que aquecer um forno a lenha, e assim é uma forma também interessante de cozinhar o pão. Além disso, por exemplo, as pessoas
problemas com diabetes e açúcares, etc., este tipo de pão acaba por ser mais leve para o organismo e não sobe tanto o índice glicémico, também como o pão do forno. Pronto, é uma boa alternativa. É uma curiosidade também para vocês experimentarem depois. E vamos então começar. Eu ainda não sei se vocês têm acesso à receita aí convosco, mas tenho aí uma focaccia de azeitonas e algas. A focaccia é um pão tradicional que os italianos fazem. É um pão mais baixinho, que normalmente pode-se adicionar por cima ingredientes como azeite, sal, queijo, tomate, legumes. Pronto, eu vou fazer uma versão simples só com ervas. E vou ter que tirar daqui a tampa que isto está a fazer muito barulho. E então é por aí que nós vamos começar. Eu vou utilizar a farinha de trigo e vou utilizar a farinha de trigo também integral. Vou misturar as duas para ter um bocadinho mais de fibra também, que é importante também quando digerimos o pão. Além disso, vamos utilizar ervas, o alecrim, tomilho, orégano. Vamos utilizar bastante azeite e um bom fermento. Eu vou começar por colocar aqui a farinha numa taça. Eu vou fazer aproximadamente 1 kg de farinha. Vou utilizar. Estou a misturar a integral com a outra. E também vou utilizar um bocadinho de farinha de milho. Em relação ao milho, se for um milho tradicional eu aconselho, se for de supermercado tenham cuidado, porque hoje em dia o milho também é uma planta muito modificada e é pouco saudável. A maior parte do milho que a gente encontra agora nos supermercados, aquele que é cultivado ainda tradicionalmente, é um bocadinho melhor, aliás é bastante melhor. Vamos utilizar uns 20% de milho, mais ou menos. O milho dá uma consistência mais pesada ao pão, como sabem, mais úmido, o que fica também interessante. E agora aqui vamos misturando as farinhas. Eu vou utilizar o fermento seco. Podemos utilizar aqui também fermento padeiro ou então o fermento natural, como eu vos tinha falado, feito com farinha e com água, ou então já da sobra de outro pão. Eu vou colocar aqui o fermento e podemos também colocar as ervas. Aqui podemos abusar um bocadito. Uma colher de sopa, mais ou menos, de alecrim, de orégano e de tomilho. Também tenho aqui umas azeitonas que já estão partidas também. Vou aqui misturar as azeitonas. E tenho aqui uma coisa que são as algas, que para vocês são se calhar um alimento bastante desconhecido. As algas são, no fundo, são vegetais do mar. Porquê introduzir aqui as algas? As algas são um alimento que alcaliniza muito. O que acontece com o pão e com a farinha normalmente acidifica o organismo. E é uma forma de nós equilibrarmos também o pão pondo algas. Ele não vai dar muito sabor, mas vai torná-lo mais saudável, vai dar também bastante fibra, tem muitos minerais. E hoje em dia, já, em vários sítios, já se começamos a utilizar as algas também na confecção do pão. Aqui há muitos anos atrás vivia um povo na Península Ibérica que eram os celtas, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, e era um povo que utilizava as algas para o pão também. Já os nossos antepassados tinham esse conhecimento, depois nós perdemos, deixámos de utilizar, mas também é um bom alimento para ser consumido. As algas são muito boas para fortalecer tudo que é unhas, cabelo, etc., porque têm muitos minerais e realmente é um alimento muito saudável. Eu vou colocar aqui as algas, elas já estiveram de molho. E agora vamos misturar tudo e depois então vamos amassar juntando água. Regra geral, para 1 kg de farinha utilizamos mais ou menos 700 de água, 700 ml. Claro, pode variar um bocadinho conforme as farinhas que vamos utilizar. E eu vou aproveitar, vou juntar aqui já a água, o sal. Ele assim dissolve-se melhor. E para 1 kg, uma colherzita de sopa de sal é suficiente.
A água, se estiver morna, também ajuda que a fermentação seja ligeiramente mais rápida. Obviamente que esta receita não é uma receita que fique de um dia para o outro. Esta receita em 2 horas mais ou menos está feito. Porque aqui também, se eu viesse fazer um pão de um dia para o outro, tinha de cá voltar amanhã para cozer o pão, não fazia sentido. E vou juntar então a água e também o azeite. Vamos logo juntar aqui na massa um bocadinho de azeite. Este é um pão que tem bastante gordura, fica bastante úmido. No fundo é quase uma bola sem estar recheada. O amassar também tem a sua ciência, como é óbvio. Devemos amassar e repousar, e eu diria pelo menos uma meia horita será o ideal para que o pão fique bem amassado. Temos uma massa pronta, quando ela já deixar de colar à mão, às vezes pode colar um bocadinho, mas quando a massa está mais úmida convém ser cozinhado o pão numa forma, porque ela não ganha forma. Aí também fica mais fofo, no fundo, quanto mais umidade tiver, mais ele depois também cresce. Este tipo que eu vou fazer já é uma massa um bocadinho mais seca. Se vos acontecer pôr muita água, também depois podem ajudar mais um bocadinho de farinha até acertar. Pronto. Normalmente para mim é mais fácil assim. Deixo a massa um bocadinho úmida e depois vou ajudando farinha até ela ficar mais seca. Pronto, ela já não está a colar muito. Eu agora vou tirar o excedente aqui das mãos. Podemos passar um bocadinho de farinha para também descolar o que está colado às mãos. E agora vamos amassando, dando voltas e prensando. Pronto, como veem, ela já não cola, está elástica. Se for colando, vamos sempre pôr um bocadinho de farinha para ajudar a não agarrar. Eu vou deixar agora aqui um bocadinho a repousar. O repouso é que faz com que se forme aquela rede que é o glúten, no fundo, que depois vai fazer com que o ar fique no pão e ele cresça. Daí que nós temos de utilizar sempre, normalmente, um cereal que tenha glúten, e não estou a falar do trigo. A cevada também tem algo de glúten, no centeio. Tem que ser sempre um cereal que tenha este tipo de características, porque senão, por exemplo, se utilizássemos só arroz, farinha de arroz ou de milho, o que acontecia? O ar saía todo, porque não faz aquela rede e o pão fica mais baixo. Pronto, eu vou deixar agora aqui repousar um bocadinho e depois já volto a amassar. Este nós vamos depois cozê-lo aqui no forno. E agora vou amassar outro.
Este então com farinha de alfarroba e aqui uns frutos secos, amêndoa, o que vocês tiverem à mão, amêndoa, passas, ameixa, nozes. Podem ser frescas, secas ou frescas. Sim. Então aqui, esta receita que eu agora vou fazer vão ser uns pãezinhos que nós vamos cozer aqui ao vapor. Vou utilizar também de base a farinha de trigo. E agora vou utilizar meio quilo. Vamos utilizar então a farinha de alfarroba. Eu vou juntar 2 colheres de farinha de alfarroba bem cheias. Mais um bocadinho aqui para meio quilo. Depois também vai do vosso gosto, se quiserem mais escuro a alfarroba ou não. A alfarroba dá um sabor parecido, ligeiramente parecido ao cacau. Além disso, também é um alimento com muita fibra, também é bom para os intestinos. E vou aqui juntar então umas passas, uma mãozita de passas, outra de nozes, amêndoa. A intenção também é ter um pão mais para o adocicado. A própria alfarroba também é um bocadinho doce, sem ser um pão muito doce. Vou juntar o fermento também. Eu estou a utilizar meio quilo de farinha. Eu prefiro, eu tenho a receita ali escrita, já pego nela e já vos leio que é para ficar certinho, porque eu aqui estou a fazer a olho e é melhor mais certinho. Pronto, juntamos o fermento com os frutos, com a alfarroba, com a farinha e agora vou colocar aqui mais um bocadinho de sal. Aqui uma colher de sobremesa de sal é suficiente. E pronto, vou amassar. Se vocês quiserem, também aqui podem substituir a água por sumo de maçã, por exemplo, que vai dar um gosto também mais adocicado, também fica muito bom. Hoje em dia utiliza-se muito o pão no forno, mas antigamente não era só no forno, também se cozinhava, por exemplo, numa telha, ao lume, numa chapa, consoante, por exemplo, o bolo do caco da Madeira é feito numa chapa. Ou seja, a ideia também era que quanto mais o clima é quente, menos o pão é de forno e passa, por exemplo, para uma chapa, para uma pedra, enquanto que, por exemplo, os climas mais frios para o norte é mais forno e pão escuro. Nós também, tradicionalmente, adaptamos o tipo de pão ao clima onde nós estamos, e o que faz todo o sentido. Se vocês repararem, por exemplo, o pão dos indianos é um pão espalmadinho, que é ligeiramente cozinhado. Devido ao clima deles ser também muito quente, o pão de forno muito forte acaba por ser demasiado forte para aquele clima. Mas eu vou juntando sempre um bocadinho de farinha para conseguir trabalhar a consistência da massa. Mas mal ela fique a despegar das mãos, não convém adicionar muito mais.
Normalmente amassamos sempre com esta parte da mão, que é onde nós temos mais força para prensar aqui a farinha, dando voltas à massa. Prontos, vou aqui deixá-la repousar um bocadito. E agora vou voltar aqui à massa da focaccia. Amassamos mais um bocadinho. Eu já tenho aqui a massa amassada e fermentada, porque senão não dava tempo de cozer agora para vocês provarem. E pronto, depois de amassarmos, assim que eu aprendi assim com a minha mãe e com as pessoas mais velhas da minha terra, fazemos uma cruz, é o que elas costumam dizer que Deus te acrescente, que é uma forma também de nós benzermos o pão, diria, mais ou menos, mas também mais que isso quando a fermentação está feita, a cruz desfaz, ou seja, o pão vai crescer, e quando a cruz já estiver desfeita, significa que a fermentação está concluída e podemos cozinhar o pão. Tem um lado religioso, mas também tem um lado muito prático, não é só... Pronto, colocamos um pano e deixamos repousar num sítio aquecido, ou pelo menos um bocadinho quente, senão vai demorar umas horas. Obviamente que se ele for fermentado num sítio frio vai demorar mais tempo, mas também a fermentação é mais saudável, como estive a dizer. A temperatura baixa de fermentação faz com que seja mais longo o tempo, mas também é mais saudável do que quando há muito calor. Pronto, vamos tapar e deixar então o pão repousar. Eu agora vou passar então aqui, esta também vou deixá-la repousar. Vou passar então aqui a uma receita que é de uns quequezinhos ao vapor. Agora vamos utilizar um fermento que não é o fermento de levedura, de pão, é um fermento instantâneo, o pó royal, por exemplo. Se vocês quiserem, conseguem fermento de melhor qualidade nessas lojas dietéticas, eles têm fermento tipo pó royal de melhor qualidade, que eu também tenho aqui, depois se vocês quiserem ver. Para a maior parte das pessoas é mais prático este, que é o que elas conhecem, e por isso eu vou utilizar. E vamos utilizar então farinha de trigo. Okay. Eu vou utilizar então aproximadamente meio quilo também. Aqui vou-lhe misturar os mirtilos. Temos aqui que agora começa a ser um fruto que até antigamente nós não tínhamos cá no nosso país e agora já é muito comum. Está aí muita gente a cultivar mirtilo. Somos neste momento um grande exportador de mirtilo. É uma fruta muito boa, muito equilibrada e saudável, faz realmente muito bem. Pronto, misturei aqui os mirtilos na farinha e vou-lhe misturar então o pó royal, uma colherzita de sopa. No fundo é um fermento instantâneo. Também podem fazer esta receita com farinha logo com fermento, que é o caso da Branca de Neve, etc. Se bem que eu não aconselho muito esse tipo de farinhas, que não são tão saudáveis. E isto é a parte dos secos. E agora à parte vamos juntar um bocadinho de azeite. Eu tenho um restinho de sal que eu vou lá deixar. Vamos juntar então azeite. Eu vou juntar uns 150 ml de azeite. Eu tenho aqui, vocês já ouviram falar
de leite de soja, bebida ou bebida de soja, pode ser de arroz ou de aveia, que são alternativas neste momento ao leite também. Também já devem ter, se calhar, ouvido falar que o leite, afinal, não é um alimento assim tão saudável. E pronto. A soja, como alternativa, pode ser, por vezes podemos utilizar, mas o ideal mesmo, não, nem a soja, nem o leite, nem um nem outro fazem bem à saúde. Há um que é a bebida de arroz, bebida de aveia, que é feita a partir do cereal. Esse sim, é mais aconselhado para o nosso consumo. Eu vou utilizar então, nesta receita, se vocês quiserem, também podem mudar o leite por sumo de maçã, por exemplo, como na outra, que também fica bom. Eu vou utilizar mais ou menos a mesma quantidade de leite, de azeite ou óleo e também de adoçante. Agora no adoçante, eu vou utilizar aqui um adoçante que é a geleia de arroz. A geleia de arroz é um adoçante que parece o mel. Se quiserem também podem utilizar aqui o mel de abelha. Parece o mel, mas não é tão forte como o mel. A nível, por exemplo, de pessoas com diabetes, podem utilizar este adoçante à vontade, que não aumenta o índice glicémico do sangue. O açúcar, eu aconselho-vos a evitar usar. A maior parte de vocês, se bem se recorda, na altura em que eram mais pequenos, ou quando pronto, os vossos, neste caso os meus avós ou os vossos pais, não se comia açúcar todos os dias. Comia-se em dias de festa e pouco. Hoje em dia nós passamos a consumir todos os dias e o problema está aí. Pronto, o açúcar é um alimento forte, é um alimento que é prejudicial à saúde. Se nós o fizermos de vez em quando não tem mal nenhum. Se andamos a consumir todos os dias, aí já pode ter consequências mais tarde para a nossa saúde. E aqui temos uma alternativa boa. Vocês já ouviram falar de mal de cevada também, com o que fazem a cerveja, mas o mal também é o adoçante. Aqui é parecido ao mal de cevada, embora seja mais doce, a geleia de arroz. E eu vou utilizar então a geleia de arroz. Claro, não esperem que seja tão doce como o açúcar. Não é. A não ser que abusem um bocadinho. E vou utilizar aqui também um bocado de baunilha, em essência. Pode ser em pó ou em vagem, o que vocês tiverem. Podem juntar também raspa de laranja, raspa de limão para dar aroma. E pronto, vamos com a varinha mágica, vamos misturar aqui os líquidos. Eu vou já acender aqui a placa para pormos os muffins a cozinhar, os queques. E agora vamos juntar aqui então à farinha o líquido. Como eu não estou a utilizar ovos, não convém mexer muito aqui a farinha com o líquido. Vamos mexer até ela estar bem misturada, mas sem batermos. Para conseguirmos manter algum ar dentro da própria massa. Eu vou ter que ajudar um bocadinho mais de líquido. A massa ainda está bastante seca. Eu depois também tenho ali a receita com as quantidades certas, depois também já vos dou. Como vai ser cozinhado no vapor, a massa tem de ficar um bocadinho mais seca que normalmente quando vai ao forno. Vocês podem adaptar uma vossa receita de bolos também, ou de queques, tiram-lhe só um bocadinho de líquido para ela ficar só um bocadinho mais seca e depois podem utilizar também cozinhar no vapor. Pronto, está misturado. Eu tenho aqui umas formas. O que eu tenho aqui, se calhar para a maior parte de vocês é uma panela de cozer ao vapor, onde tem um cesto, tem água na base e vai ser o próprio vapor
da água que vai cozinhar aqui os queques. Ele está a tremer porque tem ali uma base por baixo. Pronto, eu vou colocar aqui nas formas a massa. Estas formas são das silicone, elas não agarram, mas se for uma forma normal tem de pôr o papelito. Ou então untarem com azeite e farinha. Dará mais ou menos para 12, 10, 12. Eu vou juntar também, para decorar, aqui umas sementes. São umas sementes de papoila. Só colocar um bocadinho por cima. Dá-lhe um aspecto engraçado. Pronto, e agora podemos... A água já está a ferver. Tem de ter cuidado para não se queimarem com o vapor. E podemos pôr então dentro da panela de vapor. Eu pessoalmente gosto mais do fogo do que do elétrico. O fogo tem mais força na questão de ferver a água mesmo, acaba por ter mais força aqui para os queques. E vamos deixar 20 minutos que eles devem estar cozinhados. Eu vou passar agora aqui, ver se a massa já cresceu. E tenho aqui uns tabuleiros que vamos utilizar para isso, para pôr o pão. Este pão acaba por ser um petisco, é um pão mais condimentado, além de ter as ervas, leva bastante azeite, fica, por si a gente come só o pão e é muito agradável. Claro, depois também podem fazer e recheá-lo. Pronto, a massa já cresceu, está aqui, e vamos utilizar um papel vegetal. Também podem untar com azeite e farinha. Eu vou colocar aqui um bocadinho de papel. Vamos também colocar um bocadinho de azeite aqui sobre o papel. Como eu vos disse, é um pão mais baixinho, que depois vocês podem cortar à fatia ou mesmo em quadrados e rechear tipo sanduíche. Eu vou colocar um bocadinho de azeite nas mãos. E espalhamos então com as mãos o pão. Depois de espalhado, eu tenho aqui flor de sal, que em relação ao sal, é importante também o sal marinho. Até agora a maior parte de vocês que já está habituada a consumir sal refinado, se calhar nem nunca ligou muito ao tipo de sal que consomem. O sal marinho, no fundo, é o sal
que vem naturalmente do mar, que não leva tratamentos, não é refinado, não leva branqueadores. Esse sim é um sal mais saudável. A maior parte do sal que hoje em dia encontramos é um sal que já está refinado, é só cloreto de sódio, não tem os minerais todos do mar, da água do mar. A flor de sal foi um sal que nós, cá em Portugal, começámos a desenvolver e que teve sentido muito sucesso na cozinha, principalmente na alta cozinha, porque é um sal que em vez de ser apanhado depois de secado, da água secar, há determinados dias, devido ao tempo, que se forma uma camada sobre a água das salinas, uma camada mais sólida, então é retirada essa camada. Claro que isto é um sal mais caro, mas é um sal que é muito saudável e também não vamos utilizar para cozinhar, vamos utilizar para finalizar, ou seja, em saladas. Quando quisermos acrescentar sal já na comida, já depois, assim não sentem as pedras de sal, porque é um sal que se desfaz muito facilmente, se derrete, e daí ser muito bom. Eu vou colocar um bocadinho aqui de sal sobre o pão. Temos de ter em conta, não vamos exagerar também no sal, para não ficar muito salgado, mas como eu estava a dizer, também é um bocadinho um petisco e vai saber muito bem. E vou juntar mais um bocadinho de azeite. Ela convém mesmo ficar bem com bastante azeite, que é para o pão absorver o azeite. E agora com os dedos, vamos só fazer assim os buraquinhos. Pronto. E está preparado. Antes de ir ao forno, convém agora ligar o forno, pôr o forno bem quente, normalmente no máximo. E agora ela já estava fermentada a massa, vamos esperar mais uns minutitos porque ela perdeu o ar para novamente voltar a crescer e depois então pomos no forno. Eu vou pôr outro tabuleiro. Eu aqui vou colocar então outra vez o papel. Um bocadinho de azeite. E a massa. Eu estou a espalhar. Claro, esta receita vocês também podem utilizá-la para rechear. Se quiserem põem uma camada mais fina, metem-lhe o recheio que vocês quiserem. Eu às vezes ponho cebola com um bocadinho de atum, por exemplo, e salsa, e depois ponho outra camada por cima. É uma alternativa. E aí já temos um pão já recheado também. Ele tem muito sabor também devido às ervas, ao alecrim, isso dá-lhe muito sabor. E o azeite depois também torna muito, muito, muito bom. Vou colocar então mais um bocadinho aqui de flor de sal. Aqui um bom pedaço de azeite. E espalhamos bem. E ok. Vamos então deixar aqui a repousar um bocadinho. Entretanto, a massa dos frutos com a alfarroba também já está aqui fermentada. Eu vou aproveitar, vou já pôr este tabuleiro no forno, que é para não atrasar muito a cozedura. E agora vou baixar um bocadinho a temperatura. Eu, como vos disse, tinha o forno no máximo, agora baixo para 180, mais ou menos 200, 180. Aqui os nossos queques continuam. E eu já tenho aqui a outra massa também já fermentada. Aqui eu vou
Vou cortar aqui um bocadinho de papel. E aqui uma tesoura. Eu vou fazer pães pequeninos que ficam embrulhados aqui no papel. O papel, como vamos cozinhá-los ao vapor, é necessário um bocadinho de papel, que é para não estar em contacto diretamente com algum líquido. E então vou tirar pequenas bolinhas de pão. De massa, neste caso, ainda não é pão. Claro, esta receita, vocês quiserem, também podem fazer no forno. Também funciona bem. Eu estou a fazer ao vapor, que é para também ser algo diferente daquilo que vocês, se calhar, já estão mais habituados. E depois tem uma vantagem, é que podem aquecer sempre de um dia para o outro o pão. De manhã basta pôr um bocadinho de água a ferver, apanhar vapor e o pão volta a ficar fofinho. Mesmo que o pão já duro dos dias anteriores, se vocês quiserem, podem aquecer no vapor. Se torrarem, ele acaba sempre por ficar um bocadinho melhor, mas acaba por secar. E assim no vapor ele quase fica novamente como quando acabar de fazer. Além disso, também o gasto de gás, quando nós fazemos ao vapor, é muito menos de quando fazemos no forno. Já tenho aqui tudo a colar. Já está um bocadinho grande. Só passar um bocadinho de farinha nas mãos, que já me está a agarrar aqui tudo às mãos. Eu, como vos disse, eu gosto muito de pão e sou muito apreciador de pão, mas realmente bom pão. E quando nós começamos a comer bom pão, depois notamos a diferença realmente àquele pão que hoje em dia se faz, que já não é verdadeiramente o pão. Ainda é possível encontrar pão bom, mais daqui para o interior também, dependendo de quem o faz. Vou só aqui espreitar como é que está a correr. Está bem. Vou ter que lavar as mãos. Eu vou só espreitar, não há problema, vocês podem abrir aqui os queques. Primeiro deixam pelo menos uns 10, 15 minutos e depois a partir daí já podem abrir, ver se eles estão... Aqui uma coisa que tem de ter atenção é de não deixar que a água evapore totalmente. Se ela evaporar depois também já não cose, já não tem calor, acaba por secar, mas também tem a vantagem que nunca se queimam. As coisas cozinhadas ao vapor nunca secam demasiado e se vão queimar. Mais um bocadinho eles já estão. Não sei se vocês conseguiram ver. Não. Eles já arrebentaram. Estão abertos. É surpreendente como é que no vapor, mas acaba por ser ainda eles rebentarem mais, porque no fundo a força é para cima, não é como no forno, que o calor vem de cima para baixo e concentra. Aqui acaba por ter este movimento e acaba por rebentar mais e abrir mais o pão. Eu penso que, entretanto, já deva ter passado, eu não contabilizei o tempo, mas eu penso que eu já... Diga? Não.
Pronto, eu vou então retirar. Como veem, eles crescem bastante. Os mirtilos acabam por rebentar e dão-lhe essa cor engraçada. E agora vou pôr aqui então estas bolinhas de alfarroba. Só aqui. Eu vou acrescentar um bocadinho mais de água, que já está a secar. Então, colocar aqui estas aqui, como a massa também é mais seca, vai demorar um bocadinho mais tempo a cozer. Aqui temos de deixar pelo menos uns 25, 30 minutos para ficar bem cozinhado. Também podem ir ao forno, sim. 30 minutos por aí. 20, 25. É mais ou menos o mesmo tempo. Também como a focaccia. Aquecem bem e depois quando colocam, baixam para os 180 e está bem. Ok. Eu vou já colocar também este no forno. Vamos só aguardar um bocadinho que o pão então cozinha. Não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer. O adoçante que foi a geleia de arroz. Como eu estava a explicar, a geleia de arroz é um adoçante que tem um aspecto mais ou menos como o mel. Só que a nível de açúcar, são açúcares não tão rápidos a entrar na corrente sanguínea, não são açúcares tão simples, são à base de maltes, o que é mais saudável e que, por exemplo, os diabéticos podem utilizar. Normalmente utiliza-se muito a frutose para as pessoas com diabetes. Funciona bem a nível de análise do sangue, porque não sobe muito o índice glicémico, mas a frutose acaba por acumular muito no fígado, porque o organismo transforma a frutose, ou seja, mesmo o açúcar da fruta, quando exageramos, em gordura e acumula-se muito no fígado, torna o fígado um bocadinho gordo. E este acaba por ser um adoçante mais saudável e pronto, não tem esses inconvenientes. Agora, não tem o poder adoçante, por exemplo, tem o açúcar, é totalmente diferente. Mas, por exemplo, juntando frutos secos, passas, isso tudo, nós conseguimos ter um sabor bem doce e agradável. Eu vou aqui tirar, entretanto, os queques da forma para ver como é que eles estão. Eu acho que deixei pouco tempo, talvez estejam mal cozidos por baixo. Não, por acaso estão bem. Sim. Eu vou... Pronto, não são muitos, eu vou parti-los em pedacinhos para alguns de vocês provarem. Provavelmente não dá para toda a gente provar, mas... Podem. Eu às vezes faço com frutos secos também, com maçã, por exemplo, com cenoura. Pronto, tem a ter cuidado também na quantidade, se for muito, acaba por umedecer muita massa e depois ela não cresce tão bem. Mas podem utilizar abóbora também, costumo utilizar abóbora ralada. É o vosso... Assim, apanhando mais ou menos a consciência da massa, vocês começam a perceber, e depois a vossa criatividade vão misturando o que vocês quiserem. Este colou um bocadito.
estava a dizer que elas não colavam, mas afinal colam um bocadinho. Obrigado. Pronto, estes bolinhos são muito bons para o pequeno almoço. Não é aquele bolo que tem demasiada gordura e doce e forte. É um bolo já entre bolo e pão. Fica muito agradável. Venho passar aqui a faca. E às vezes também mais do que ser às vezes ser integral o pão, a fermentação é que faz toda a diferença. Como eu vos há bocado estava a dizer, há aqueles pães que vocês veem no supermercado muito escuros, cheios de sementes, mas muito fofos, que têm uma fermentação artificial e as pessoas por vezes pensam que ao estarem a consumir aquele pão que é bem melhor do que o outro. Depende. Se compararmos esse pão, por exemplo, com pão saloia, um pão alentejano, de fermentação natural, que já é mais branco, eu sinceramente prefiro o tradicional, o pão alentejano, do que esse. Foi a fermentação natural, é aquele sabor azedo que realmente depois nós a digerir conseguimos digerir melhor do que os outros pães. Ele está um bocadinho mal cozido. Não, ficou um bocadinho mal cozido aqui um ao outro. Diga. Pois, se calhar. Assim, a focaccia dá para todos provar. Este aqui que é menos quantidade. Estão um bocadinho mal cozidos, realmente, mas pronto. Só mais uns minutinhos e aqui o pão está cozinhado. Sim. Eu vou pedir, eu deixei o meu telemóvel. Aí. Sim. Hoje temos tudo no telemóvel. Isto é a geração dos telemóveis agora. Ora, então, aqui dos muffins, a parte seca. Se calhar até podíamos pôr aí. Será que a câmera capta? Não. Não dá para ver. Não. Pronto, a parte seca são 300 gramas de farinha. Farinha de trigo ou de espelta. Espelta também é um género de trigo que agora está a aparecer muito, que é muito saudável também. É uma semente antiga que é muito boa. Mas pronto, a farinha de trigo, 300 gramas. Depois tem um pacote
podem utilizar uma ou outra, 55 ou 65, ou até mesmo metade integral e metade branca. Sem fermento. Se utilizarem com fermento, a parte do fermento, esquecem. A seguir, se for sem fermento, juntam então um pacote destes de fermento, ou então uma colherzinha de sopa rasa de pó royal, ou um fermento do género, e uma chávena de mirtilos, ou então frutos secos, ou maçã, por exemplo, em quadradinhos. Isto a parte seca. A parte líquida tem 100 ml de mel de arroz, ou mel de abelha, conforme vocês tiverem à mão, 100 ml de óleo e 150 de sumo, óleo ou azeite. Se for azeite, não convém ser aquele azeite mais forte, caseiro, pronto, senão depois também dá muito sabor ao bolo, acaba por não ficar tão bem. Ou óleo ou azeite, os 100 como disse, e 150 de bebida de soja, ou de sumo, ou de leite, conforme o que vocês quiserem pôr. Baunilha, raspa de limão ou de laranja também, e uma pitada de sal. Pronto. Depois já sabem, misturam bem os secos com a fruta, à parte do líquido, envolvem um no outro, misturam bem e podem, não precisa de repousar, vai diretamente logo ao forno, ao vapor. A baunilha, uma colher de sobremesa, tanto em pó como em líquido, conforme aquilo que vocês tiverem. Então uma vagem completa? Não é preciso uma vagem inteira, basta metade, mas a vagem não é tão prática aqui, porque temos que raspar e depois desperdiça-se muito da vagem. Se puderem ter o pozinho ou a essência, é melhor. Se for a vagem, pronto, tentam raspar bem, meia vagem por aí é suficiente. Pronto. Em relação às bolas de alfarroba, aqui a receita não tem parte seca e úmida à parte, é tudo junto. Misturamos tudo e amassamos. Eu tenho meio quilo de farinha, 3 colheres de sopa de alfarroba, uma taça de sopa de mistura de frutos secos, nozes, amêndoas, passas, ameixa, uma colher de sopa de fermento, neste caso é a levedura, não é o fermento de pão, não é o fermento instantâneo de bolos, e 300 ml de água com uma pitadazinha de sal. Pronto, amassamos tudo e deixamos repousar pelo menos uns 45 minutos, uma horita, conforme vocês veem que depois a massa tem que crescer bastante e a partir daí podem cozinhar no vapor ou então depois no forno. Eu acho que aqui uma da focaccia já está pronta. Assim, esta é uma sujeira. Quando a gente começa a utilizar farinhas, suja tudo por todo lado. Pronto, a nossa já está cozinhada. Ela podia corar um bocadinho mais, mas já está bonita. Não, ainda está um bocadinho mal cozida por baixo. Vou deixar mais um bocadinho. Pronto, obviamente também, antigamente, as farinhas eram moídas praticamente na altura, tinha-se o grão, ia-se moer a farinha, fazia-se o pão, isso faz com que a farinha tenha mais qualidade também. A farinha, depois já de muito tempo de moída, também perde, o sabor muda um bocadinho e também perde qualidade, não é uma farinha tão saudável, que começa a oxidar. O ideal seria nós utilizarmos as farinhas moídas no momento. Há quem faça isso, há quem tenha moinhos pequenos em casa e faça isso, mas dá um bocadinho de trabalho realmente, mas seria o ideal.
E claro, cozinhar o forno a lenha é diferente de cozinhá-lo no forno elétrico ou a gás. Como é óbvio, também acaba por ser mais saboroso também quando o fazemos no forno de lenha. Não, pomos depois aqui as pessoas depois vêm e provam. Não, se vamos distribuir depois não dá para toda a gente. Façam algumas perguntinhas que é para termos aqui mais um bocadinho enquanto esperamos pelo pão. Pode ser a ver com o que nós temos estado a falar, pode ser outra. Se tiverem alguma dúvida em relação a outras coisas que eu possa. Pronto. Em relação ao leite de soja, hoje em dia começam a aparecer várias alternativas ao leite de vaca. Sendo, por exemplo, que o melhor do leite animal, o melhor para nós, seria a cabra. Não a vaca, mas sim a cabra. É um leite mais, claro, não é tão saboroso, é um bocado mais forte, mas é mais saudável. Dentro destas alternativas vegetais, há a soja, há arroz, há a aveia e há outros cereais. A soja, dentro destes, é o menos aconselhável. Quando quem quer consumir leite de soja, o ideal será consumir há várias marcas. Há umas que trazem muito açúcar e baunilha, etc. O ideal será uma marca que não tenha açúcar adicionado. Que esse normalmente é o problema do leite de soja, também tem a ver com a quantidade de açúcar presente no leite. Depois, é sempre melhor fervê-lo do que consumi-lo diretamente do pacote. Se vocês ferverem, vão cozinhar. Porquê? Para quem não sabe, a soja é um feijão. É um feijão como os nossos feijões. Tem características diferentes do feijão vermelho e do feijão branco. Ele também é ligeiramente branco, assim amarelado. E o que se faz? Depois do feijão de soja estar demolhado, mistura-se com água, tritura-se e forma um leite. Pronto, no fundo o feijão vai se desfazendo com a água e forma um líquido branco. Coa-se, tira-se a parte do feijão e temos um leite. Há um alimento que hoje em dia já se utiliza muito, que é o tofu, que vocês já devem ter ouvido falar. Basicamente é a coalhada do leite, como se faz com o leite de vaca ou de cabra, só que em vez de ser o leite animal, é o leite de soja. Colha-se e depois forma-se tipo um queijo fresco, que é o tofu. Pronto, também é uma alternativa à carne. Pronto, algumas pessoas substituem a carne por esse tipo de alimento. Que também é bastante saudável, é fácil de digerir também, é leve. Agora, o leite de soja só tem tentação a isso, é não ter muito açúcar adicionado. Pronto, escolher uma marca que não tenha açúcar adicionado é o ideal. Às vezes eles trazem para adoçar concentrado de maçã ou concentrado de uva. No fundo é sumo que eles misturam para adoçar, aí menos mal, mas é só isso. Depois, assim um bocado ainda mais complexo, é que a soja pode ser geneticamente modificada ou não. E se vocês garantem, se for uma marca biológica, tem o certificado de biológico, normalmente não será geneticamente modificado. As outras não é muito garantido que sejam. Se bem que hoje em dia há muita polémica, diz que quase toda a soja que se produz já é geneticamente modificada, mas grande parte desta soja que é geneticamente modificada vai para alimentar para rações animais, não vem para o leite de soja. Porque a maior parte do leite, pronto, nós selecionamos de melhor qualidade. Por isso, a maior parte da carne é que está a ser alimentada com essa soja que é geneticamente modificada. E daí também eu estava a dizer que a qualidade da carne hoje em dia já não é tão boa. Claro, a carne cultiva que é criada aqui é diferente. Se bem que às vezes as pessoas inocentemente também vão buscar rações que já não lhe dão a erva, já não lhe dão o pasto, já é rações que já vêm também ela com soja e outras coisas, e no fundo o animal é que cresce aqui e está num ambiente saudável, mas depois está a ser alimentado com coisas menos boas. Pronto, é por aí. À par da soja é o milho. O milho também é outra semente que já mudaram muito. E a intenção disto, de mudar, normalmente dizem-nos, e é um bocado polémico eu estar a dizer isto, mas normalmente dizem-nos porque as plantas crescem mais rápido, dão mais quantidade. Pode ser um bocadinho verdade, mas também pode não ser. O que acontece é que a maior parte dos agricultores agora que começam a cultivar essas sementes
as sementes são híbridas, ou seja, não dão geração seguinte e todos os anos vão ter que comprar semente nova para semear o milho ou para semear, neste caso a soja nós não semeamos, mas por exemplo o milho. Além disso, depois já tem os inseticidas já programados para aquele tipo de semente, já vem o pacote completo. Ou seja, há aqui uma vontade também de manipular, de ter o poder sobre as nossas sementes e ficar com que as pessoas que estão a cultivar fiquem independentes todos os anos de comprar estas marcas estrangeiras, este tipo de sementes para cultivar depois na terra. Com o agravante que uma vez que uma semente destas entre na nossa terra, ao cruzar-se com uma semente nossa, a nossa semente depois vai ter o gene da outra e arriscamos a pagar uma multa, porque depois na geração seguinte nós já podemos ser acusados de estar a cultivar sementes e que não temos autorização ou que não compramos. Pronto. Isto é um problema que vai, cada vez no futuro vai ser mais grave, mas também já há muita forma de dar a volta a isso e já está proibido em alguns países, pronto, e espero que mais tarde ou mais cedo também proibam cá em Portugal esse tipo de coisas, porque no fundo é uma manobra económica, porque hoje em dia o dinheiro é que manda em tudo e pronto, e tornar as pessoas dependentes é a vontade de algumas empresas, mas pronto, isso é um assunto mais polémico e de muita discussão e eu não vou, já falei, mas pronto, já. Há algumas máquinas agora que fazem leite de arroz. Sim. Isso é uma alternativa É. para isto? Pode ser? É melhor até que as bebidas de pacote. É mais saudável, vocês escolhem o que estão a pôr também, é mais barato também, não é tão caro como as bebidas de pacote, é uma boa alternativa, sim. O leite de soja, por exemplo, é muito fácil de fazer, vocês em casa, mesmo sem essas máquinas, podem fazer. Basta molhar o feijão, aquilo normalmente tem uma proporção de água para feijão, outro dia tiram-lhe água, como é óbvio. Eu penso que para 1 litro será à volta de 200 gramas de feijão molhado. Trituram com a varinha mágica ali bastante tempo até ele ficar bem desfeito, coam e têm o leite de soja, pronto. E é feito em casa e a seguir podem-no ferver um bocadinho para o cozinhar. Como eu estava a dizer, como isto é um feijão, convém ser cozinhado e por isso é que eu há bocado estava a dizer que o leite de soja ainda assim convém ser fervido para ser mais bem digerido. E em casa também podem fazer isso e sai super barato. Sai 1 litro a menos 50 cêntimos e pronto, não é desculpa às vezes as pessoas dizem é muito caro. Não, só com quem trabalha consegue-se fazer mais barato. A aveia é igual, com flocos de aveia, por exemplo, põe uma parte de aveia e uma parte de água, com a varinha mágica também conseguem fazer uma bebida de aveia, coando depois, ela desfaz-se bem, os flocos, e conseguem ter uma bebida de aveia para juntar com fruta, fazer um batido, por exemplo, ou juntar mesmo ao café, de manhã também fica bem. Eu penso que agora já devo testar. Sim, agora já está mais corada. Este pão é mesmo realmente muito bom e delicioso. Eu vou só esperar um bocadinho que ele... Pronto, se vocês normalmente tiverem dúvidas se ele está bem cozido, se baterem na parte de baixo do pão e tiver oco, der um som oco, é porque está bem cozido. Eu queria parti-lo, mas ele muito quente é capaz de... Está um bocadinho mal cozido também. Este forno também não é propriamente um forno ideal para estas coisas. Ele ainda assim está bom.
Ele está mal cozido, mas já está bem, está bom para comer. Há quem goste mais mal cozido. Eu, por acaso, gosto de pão bem cozido, mas ele já está... Né? As pontinhas estão melhores. Eu o outro vou deixar um bocadinho mais. Eu vou deixar aqui depois o pão e ali os muffins. E depois vocês, quando terminarmos, então podem levantar-se e passar por aqui e experimentar um bocadinho. Vou aqui espreitar também as bolinhas. Mais um bocadinho. Bom. Este também já está. Eu vou tirar só um para não arriscar, mas eu penso que ele já está bem cozinhado. Pronto, o que acontece normalmente quando o pão é feito no vapor, não cria aquela crosta seca e mais rija do pão que vai ao forno. Fica com uma crosta mais fininha. Sim, ele está bem cozido. Este aqui já está bem cozido. Vou ter que deixar arrefecer também. É. É assim, o sabor não é muito forte, é um sabor suave, embora a cor fique assim muito escura. Mas não é uma coisa muito forte. Mas eu vou só deixar agora arrefecer um bocadinho e já corto também para vocês provarem. Pronto, e está mais ou menos terminado, só falta então provarmos aqui o pão. Esta pequena demonstração. Quero-vos agradecer por estarem presentes e por se deslocarem até aqui. Sem vocês eu não estaria aqui também, como é óbvio. Se alguém quiser algum esclarecimento ou alguma dúvida, vocês conseguem o meu contacto. Eu penso que não sei se está aí na folha, mas de qualquer das formas podem sempre contactar o Instituto Macrobiótico de Portugal, que eles lá dão-vos o meu contacto. Eu tenho todo o gosto em ajudar no que for preciso. Eu já há uns anos que me dedico à alimentação e a uma abordagem mais, dentro do possível, mais saudável e natural. Pronto, estou ao vosso dispor. Foi um gosto estar aqui convosco. Tem aqui uma bela terra com instalações excelentes
Eu ainda vou conhecer depois, que ainda não tive muito tempo para conhecer. E muito obrigado então pela vossa presença e pronto. E até breve. Tudo bom.